Boa noite. Boa noite, gente. Estamos mais uma semaninha juntas aqui, né? Em nosso projeto Descoberta do Diagnóstico. Estou aqui em ambiente diferente. E aí estou me adaptando aqui. Mas tudo vai dar certo. Boa noite, Dea. Boa noite, Luana. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Nossa convidada Maria já entrou. E a gente não pode... Dea, você tá me ouvindo bem? Veja aí, que eu tô com fone diferente aqui. Vamos lá. Vamos fazer nosso convite aqui da nossa convidada de hoje, que é a Maria, a mãe da Mel. Vocês vão conhecer aqui a história dela. Joia, Dea. Vou aqui anexar. Pronto. Tudo ótimo. Então, vamos chamar aqui nossa convidada. Maria, vou te convidar, hein? Já chamei, aguardando a Maria entrar. Ai, que delícia. Boa noite, Maria. Boa noite. Tudo bom, minha querida? Tudo bem, graças a Deus. Que maravilha. Eu deixei hoje uma live super diferente, porque geralmente eu sempre me apresento antes, nos bastidores, né, pelo Zap, e assim, a nossa apresentação foi bem pouca, né, porque eu deixei justamente para que a gente se conhecesse mais intensamente aqui ao vivo, para que todo mundo pudesse estar conhecendo também você, tá? Eu vou me apresentar um pouquinho para você conhecer um pouquinho desse projeto. Quem é a Luciana? Meu nome é Luciana Gomes, Maria. Eu tenho 2 filhos, sou casada com o Anderson há 20 anos. E há 13 anos atrás nasceu a Luana. Luana, na minha gravidez, eu identifiquei que ela nasceria com síndrome de Down. Primeiro momento de angústia, de desespero, mas depois uma aceitação intensa, incrível. O amor realmente tomou conta, né? Deus realmente estava ali sempre presente com a gente. E aí, desde quando Luana nasceu, eu sempre dizia que eu queria fazer alguma coisa pelas pessoas com deficiência, pelas pessoas com síndrome de Down, mas nunca fiz nada, absolutamente nada. Sempre encarei com muita naturalidade, mas eu nunca fiz nada. E aí, há 2 anos atrás, eu comecei a sentir um chamado intenso, um chamado divino, de que eu precisava fazer alguma coisa. E esse alguma coisa, eu joguei toda a minha vida profissional para cima, dei uma parada na minha vida profissional, né? E comecei a dedicar realmente a meus filhos. E nessa dedicação eu escrevi um livro. Esse livro é Meu Bebê Nasceu com Síndrome de Down. E agora? Onde esse livro eu tenho ajudado muitas pessoas, Maria, a entender e a aceitar o seu diagnóstico. E Para com mim essa... aqui, tá, eu estou te Parou ouvindo para bem. você? Não, eu estou te Sim. ouvindo bem, só que a imagem está parada, mas eu estou te ouvindo. É? É estranho, a imagem está parada, rodando, e eu consigo te Para ouvir. mim também tá assim. Tá Não é rodando aqui a estranho? sua... Quer É. tirar e chamar de novo Eu para ver se... vou tirar você e volto. Tá Peraí. bom. Todo mundo estava ouvindo? Travou, não foi? Tô vendo aqui. Seja bem-vinda, Mel. Ismael, seja bem-vindos. Meu maridão também, Anderson. Ele está na rua, mas está online aí assistindo. Deixa eu ver, Maria, eu vou te chamar de novo. Vamos ver. Agora, bora ver se foi a minha ou a Agora, sua internet. não sei, agora, vê se tá É, melhor agora. não, eu tô ouvindo você
se mexendo. Você ainda está com a vozinha, vamos ver. É? Eu tô te ouvindo, Minha internet aqui tá boa. Será que é alguma coisa aí na sua? Não, Você eu tá já com Wi-Fi ou tá com a internet do celular? tô com Wi-Fi, mas eu já verifiquei aqui e tá Wi-Fi direitinho. geralmente. Tá direitinho. É? Tô te Ó, o ouvindo. pessoal tá dizendo que tá me ouvindo bem. Eu acho que ouvi. Aqui, ó. Mel tá dizendo que está vendo bem. Então, bora Ah, dar então que bom. seguimento aqui. Então, com essa pandemia, Maria, o que é que aconteceu, né? Eu falei assim, não, eu preciso fazer mais alguma coisa, né? Ah, E a moda da live começou e eu falei, não, eu preciso também entrar nessa vibe de fazer live. E aí comecei a fazer live, convidando pessoas, mães, famílias, né, de pessoas com síndrome de Down ou com outras deficiências para poder fazer parte desse projeto. Só que Deus começa a mexer com a gente começa com uma intenção, travou de novo. Você tá vendo parado, Maria? tô vendo parado, mas tô te ouvindo perfeitamente. Mel está aqui dizendo que travou a imagem. Mel, travou a imagem de Maria ou a minha imagem? A minha Digam aí pra imagem acho gente. que tá parada e a sua tá com uma bolinha. Mas para mim também tá assim. Aí a gente fica sem saber qual é a internet que tá ruim, entendeu? Aí só quem tá vendo de fora consegue identificar pra gente. É Se eles estão verdade. vendo, se eles estão vendo a gente travado ou se a gente se mexendo, entendeu? Ó, Maria, é a sua internet que tá travando. Aí, ó, a Mel disse que é a sua, a Andrea também disse que é a sua. Você consegue botar É, em outra internet? Tirar do Wi-Fi? não, vou tentar, vou tirar aqui. Vou tentar trocar o telefone. Porque tá travando. E Peraí. travando não dá certo, a gente precisa se ver. É verdade. Pronto, ó, a Mel tá dando a ideia aqui de tirar e mandar o convite de novo. Deixa eu ver. É, Deixa eu convidar de novo. Mas aí, se tá dando assim, eu acho que a internet dela tá fraca para o Instagram. Vocês sabem que o Instagram é guloso, né? Precisa de muita internet. Vamos ver aí se ela aceita. Aí ela tá demorando até de aceitar, porque a conexão dela tá ruim. Sejam todos bem-vindos, gente. A gente está aqui tentando melhorar. Maria está tentando melhorar a internet para ver se a gente. Boa noite, Samara. Eu vi que você entrou aí. peraí que Boa noite, meu amor. Oi, Maria. Ei, Maria, sua internet está russa. Ai, entrou, mas continua girando para mim. Você está me ouvindo, Maria? Tá me ouvindo, Maria? Tá ouvindo? melhor, troquei. Eu tô vendo você se mexendo. Acho que melhorou. Agora eu também tô te vendo. Ah, essa internet. Pronto. Então, Melhorou. vamos ver aqui se eu consigo concluir o nosso projeto. Então, Agora foi. aí foi, né? Então, aí há 2 anos atrás eu escrevi o livro, mas achei ainda que era pouco, né? Consegui atingir uma boa quantidade de pessoas conhecendo a minha história. Esse livro eu escrevi sobre toda a minha história. E agora, com essa pandemia, eu comecei a me empolgar com essa questão de lives. Todo mundo fazendo live, a live ficou na moda, né? Aí eu falei, não, eu preciso fazer lives, porque lives a gente consegue atingir a maior quantidade de pessoas, né? E aí comecei conversando, conhecendo outras pessoas.
Inicialmente foi só focando nas pessoas com síndrome de Down ou com outras deficiências, mas eu conheci uma grande mulher, que é a Patrícia Loretti. Na verdade, foi ela que me deu essa inspiração desse projeto. E ela tem câncer de mama, né? Então, o câncer de mama dela não tem cura. Ela precisa lidar com essa situação. E ela foi uma grande mulher que me inspirou. E eu falei, não, eu preciso fazer algo também de outros diagnósticos para que a gente possa estar contribuindo na vida de outras pessoas. E assim, os diagnósticos foram aparecendo, né? Foi aí que eu conheci a Mel em uma live que eu participei dessa live. E o Ismael, que foi um colega meu de trabalho, a gente começou a se falar mais e eu fiquei sabendo da doença do Ismael, que eu não sabia até então. Eu não sabia que Ismael também estava com essa doença, né? Então foi assim que a gente se conheceu. E graças a Deus, Maria, esse projeto tem dado uma dimensão muito maior do que eu imaginava. Quando a gente realmente entrega, né, e faz aquilo que realmente nosso coração está mandando, porque eu acredito muito que é assim que Deus fala com a gente, né? E as coisas estão acontecendo, graças a Deus. E foi aí que eu falei, não, Ismael, a gente vai fazer uma live e depois eu vou convidar a Mel, para a gente poder estar fazendo essa live aqui juntas também. Né? E foi assim que o convite veio para a Mel e para a Maria, para a gente poder estar conhecendo um pouquinho da história. Quem é a Maria, quem é a Mel, em que situação que vocês estão, para que a gente possa estar compartilhando com as pessoas, porque eu acho que o mundo precisa saber, né, que doença é essa, como a gente encarar a situação. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho de sua família, dessa situação que vocês estão vivenciando hoje. Tá? Eu acho que a internet agora ajudou a gente, hein? Agora ajudou. Bom, eu sempre me apresento assim, né? Eu sou Maria, primeiro eu sou serva de Deus, filha de Deus. Amém. Sou casada com Douglas, sou filha do Fernando, filha da Alice. Sou mãe do Matheus e mãe da Melissa. Melissa de 22, Matheus de 10. E como que a gente vive hoje, né? Você perguntou. A gente vive de uma maneira bem diferente. É uma maneira que, igual você falou, né? Quando você falou da sua filha, eu acredito que... Eu sempre falo isso com a Bel, ela ri sempre com as coisas que eu falo, que eu acredito que toda mãe, quando ela sabe que está grávida, né? A mãe começa naqueles pensamentos do enxoval e de repente, no que ela vai fazer, né? Sim. Vai ser menino, se vai ser menina. Eu acredito que nenhuma mãe, quando ela está grávida, ela pensa assim, eu vou ver uma cadeira adaptada já para o meu bebê. O meu sonho é que meu filho tenha uma doença, né? Sim, e que eu vou começar a ir igual você, pensar em outras mães e ajudar e ser engajado. Eu acho que ninguém pensa assim. Mas eu acredito que na infinidade do poder de Deus, ele nos surpreende todos os dias, né? E assim a gente tem vivido de uma maneira surpreendida. E você vai dizer assim, surpreendida de uma maneira ruim? Não, porque tudo tem um lado ruim e um lado bom, é como eu falei. Não é o que a gente sonhou, né? Mas é o que... E também não é da vontade de Deus. Muitas das pessoas falam assim, isso é a vontade de Deus. Não, não é a vontade de Deus, porque Deus não nos criou para que passássemos situações assim, mas é com a permissão dele, porque aí sim a permissão dele é para todas as coisas, que é por algum propósito, né? É mais ou menos isso. Então hoje a gente vive o propósito de Deus para a nossa vida todo dia um pouquinho. Que agora temos essa realidade, né? Sim. É um dia atrás do outro, né? Viveu hoje intensamente, né, Maria? Sim, sim. Eu estava... Até como você falou, assim, nós não nos conhecemos, né? Não tivemos tempo, mas foi até legal, porque eu nunca fiz uma live. O pessoal sempre convida a Mel, tanto é que hoje, quando ela colocou nos stories, o pessoal estava lá falando, que bom, a Mel voltou, né? Porque a gente escolheu uma foto juntas para colocar
e acho que as pessoas nem leram o cartãozinho, né, que seria no meu Instagram. Sim. Então, as pessoas acharam que a Mel que ia fazer. É a primeira vez que eu estou fazendo uma live assim, né? De convite para falar da Mel, porque é o costume mesmo dela fazer as lives. Como a gente estava falando ontem, você tem um propósito. Eu até tenho também uma vontade de fazer algumas coisas e acredito que Deus tem colocado algumas coisas no meu coração e eu ainda não me permitiu fazer por falta mesmo de repente, organizar o meu tempo, porque eu gosto de fazer todas as coisas muito bem feitas. Sim. Porque Deus mesmo nos ensina assim, né? Que tudo que a gente for fazer, nós temos que fazer com todas as nossas forças, como se realmente nós fôssemos fazer para Deus. Então, eu gosto demais de pensar no que Deus nos deixou, que é o quê? Amar o próximo como a nós mesmos. E quando ele diz isso no segundo mandamento de amar o próximo como a nós mesmos, eu penso assim, de que tudo que eu for fazer, né, seja um projeto, seja para ajudar uma pessoa, eu tenho que fazer com todas as minhas forças, com toda a minha dedicação, para que isso realmente, como você falou, seja um desejo não só do seu coração, um desejo que Deus colocou e você fazendo com todas as forças, isso venha prosperar. Com certeza, Maria. A Mel hoje está com quantos anos? 22, não é isso? 22. 22 anos. Como foi essa questão da descoberta dessa doença? Como é que foi? Conta pra gente um pouquinho assim, como foi que vocês começaram a perceber que tinha algo diferente? Foi vocês que perceberam? Foi a Mel que percebeu alguma coisa? Como foi esse processo? Bom, foi assim, desde 5 anos a Mel diz que vai ser médica, né? Sim. Ela aprendeu meio que a falar e ela dizia que ia ser médica e eu lembro que as pessoas falavam, você é muito bonita, vai ser médica. Até médica mesmo, quando ela ia, né, no pediatra, tudo, os médicos diziam assim, você é muito bonita, vai ser modelo, você pode ser médica por vocação. E ela falava, não, eu vou ser médica, né? Eu vou cuidar das crianças. E ela focou sempre nisso desde criança. E quando ela chegou mais ou menos de 17 para 18 anos, a primeira vez, ela quis fazer o vestibular, ela quis fazer FUNVEST, que ela quis fazer para a USP, e aí você vê o meu maior arrependimento, porque ali ainda não tinha nenhum, assim, não tinha nenhum sinal aparente, né, de que a gente pudesse saber que ela estava com algum problema. Ela fez o vestibular e eu, como mãe, muito preocupada, a Mel sempre foi muito assim, estudo muito focado, ela sempre foi estudo, ia para a igreja, me ajudava a trabalhar, porque eu trabalhava com festas, aí eu já tinha uma loja, tudo isso, e ela sempre me ajudou, e ela queria fazer o vestibular e ir para São Paulo. Aí eu virei para ela, quando ela passou, eu falei, né, todo mundo quis me matar por causa disso, que falou, como assim a Melissa passa para a USP e você não quer deixar ela ir? E eu falei, gente, mas ela é muito boazinha, muito quietinha, entendeu? Vai para São Paulo, viver sozinha. Olha ela dizendo aí, ó, que a USP era o sonho dela, olha ela dizendo aí, ó. Isso aí. Aí eu peguei e falei assim, filha, faz para a FRJ, para o Rio, você passou para a USP, vai passar também. Aí fiquei com isso, né, porque assim, eu não sabia o que realmente, né, estava ali para acontecer. E quando ela foi prestar o vestibular, o meu irmão quis presentear ela com um curso que era perto da casa dos meus pais, que eu morava lá mais para perto de Piabetá, Caxias, ali, Parada Angélica, perto de Piabetá, Magé, então assim, lá não tinha um vestibular bom. E meu pai e minha mãe, que moravam em São João, tinham um vestibular lá legal, então ela foi para a casa dos meus pais passar um tempo para fazer esse curso. Sim. E ali ela ia assim, e final de semana, às vezes, ela ia me ajudar nas festas. Então, às vezes, a gente já começou a ver algumas coisas meio atípicas. Por exemplo, acabava a festa, na hora de lavar a louça,
Aí todo copo que ela pegava, às vezes caía da mão dela, Sim. porque ela não trabalhava comigo na cozinha, ela trabalhava na recepção das festas como personagem vivo, então assim, ela não ficava na cozinha. Aí isso era sempre no final da festa. Aí o pessoal, a equipe começou a falar, ih, Melissa, você está com a mão furada, começava a cair as coisas da mão. Aí a minha mãe também já começou a falar que ela estava ficando com um cansaço muito diferente. Sim. E aí a professora do vestibular também já tinha falado que ela estava muito lenta para escrever, a mão dela estava dando uns espasmos, né? A gente hoje sabe que era espasmos, mas a gente pensava que Na era época eu não sabia. tendinite, alguma Sim. coisa. Não. E o que chamou muita atenção foi quando me ligaram, porque não sei se todo mundo já viu, porque assim, quem mais é conhecido com essa doença, né, é o Steven, que era o cientista. Então quem viu o filme A Teoria de Tudo consegue, assim, foi muito difícil para mim quando eu vi aquele filme. Eu vi aquele filme sozinha, eu vi sem a Mel. Sim. Anotei aqui para eu assistir. E naquele filme ele leva um tombo na universidade. E aquele tombo foi exatamente o tombo da Mel. Que ele meio que troca as pernas e meio que do nada cai, e foi o que aconteceu com a Mel. A Mel levou um tombo, aí me ligaram para me comparecer urgente, que ninguém sabia como que ela tomou aquele tombo, se ela tinha passado mal, ou o que tinha acontecido. E dali a minha mãe começou a relatar que ela não tinha mais força na mão para fechar um zíper de calça. Aí a gente ficou, aí começamos a ir para o ortopedista. Ela teve um problema de pescoço, sabe, várias coisas que foram assim, juntando, nós fomos o quê? Primeiro para o ortopedista. Aí passou fisioterapia, né, para poder recuperar força, essas coisas, até descobrir. E eu lembro que quando estava na quarta sessão, mais ou menos, a fisioterapeuta conversou comigo. Eu tinha pago as 10 sessões, ela quis me devolver o dinheiro e ela falou, olha, se eu fosse você, eu ia em outro médico, porque quanto mais eu faço fisioterapia, ela não volta nenhum, assim, o movimento, ela fica cada vez com os movimentos mais fracos e você precisa realmente ver. Então foi quando eu, né, comecei a ir em outros ortopedistas, até que um ortopedista, eu me lembro como se fosse hoje, ele já tinha cuidado de mim, porque eu iria colocar vários pinos na coluna, né? Eu abri mão da minha cirurgia de coluna por causa da Mel. Eu tenho túnel do carpo, coração grande, várias coisas. Então, assim, eu lembro que o ortopedista eu levei, ele era um senhor que eu já conhecia há muito tempo, né? Que já tinha me encaminhado até para o neurocirurgião para fazer a cirurgia. E eu falando com ele, poxa, já fui. Eu lembro quando ele segurou a minha mão, depois segurou a mão da Mel, que é difícil o médico assim se sensibilizar com alguma coisa, né? Ele encheu os olhos d'água e falou assim, Mel, vai no neurologista. É difícil, mas você é uma menina muito forte. Eu acho que a ortopedia não vai te ajudar. Mas ele também não disse o que era. Mas ali eu já sabia que tinha alguma coisa muito diferente, né? E para tentar resumir essa história de diagnóstico, só para você ter uma ideia, eu lembro de um médico que eu fui, onde eu não quero relatar o lugar. Sim, não precisa. E ele falou que chegou no cantinho e me perguntou se sua filha tem namorado? E eu falei assim, por quê? Não entendi a pergunta. Aí ele falou, não, porque isso tudo é psicológico. Tudo isso é coisa da cabeça dela, entendeu? Eu falei, engraçado, ela nunca namorou, acabou de passar no vestibular de medicina pela segunda vez. Passou para a USP, passou para a FRJ, ela está muito bem. Ela nunca teve um namorado, então o que o senhor está me dizendo para mim não faz fundamento nenhum. Aí ele ficou meio assim. Aí dali foram outros médicos e muitos exames e muito cansativo. E todo mundo, né, quando, não sei se aconteceu isso com você, mas todo mundo tem um diagnóstico, todo mundo tem um médico. Às vezes você está indo naquele médico, aí o outro, não, mas vai no meu médico, que o meu médico é bom, vai naquele outro, não é? Aí fala assim, não, mas são isso várias aí indicações não é assim. Que a gente recebe, né? A gente começa a receber indicações. Sim.
Exatamente, aí fala assim, não, mas não é bem isso, aí a pessoa confunde com câncer, aí confunde... Aí, quando você fala doença neurológica, a pessoa entende que é uma doença psicológica. Sim. Aí pensa, mas a Mel sempre foi tão estudiosa. Aí você ainda tem que passar pelo problema da doença. Uhum. Você ainda tem que explicar para todo mundo o que é psicológico, o que é neurológico. Né? Aí você passa a ser uma psicóloga, né? Com essas pessoas. Exatamente. Aí você tem que sentar a pessoa, mas ela ficou assim como? Ela sempre... Eu falo, não, gente, peraí. Não é psicológico, ela continua normal, é neurológico, é uma outra coisa, neurônio motor, mexe com o músculo. A pessoa, tá, entendeu? Aí vai, a pessoa, mas como assim? Vai parando tudo, aí você tem que explicar todo aquele processo. E até o diagnóstico, eu lembro que o médico não sabia, se ele não sabia que eu não sabia. Sim. A médica, assim, até a Melissa, ela no fundo, ela já sabia o que era, mas ela preferia não comentar, né? Ficar guardando realmente o diagnóstico, né? Isso, guardando para ter certeza, para não se desesperar antes do tempo. Eu lembro que o médico olhou para mim e falou assim, você tem ela, né? Começou assim... E com a Melissa do lado, a Melissa ficou parada, eu assim também, você não sabia? Aí eu falei, bom, certeza a gente não tinha, porque a gente ainda está, né, nessa fase do eletroneuro, essas coisas todas. E ele foi mostrando, ele foi circulando aqui, ele foi mostrando o porquê que ela tinha ela. E ele ainda falou, ela é rara 2 vezes, né, porque é uma doença muito comum acima dos 40 anos, 50. E ela tinha o quê? Ela tinha 18? Ela tinha 18 anos na época? 18 anos. 18 anos. E eu lembro que foi muito complicado, porque são várias fases, né? Aí ali eu comecei a muitas pessoas... É o que eu falei, são muitas coisas que as pessoas que estão de fora não imaginam. Igual eu morava, igual eu te falei, num bairro. 19 anos, viu, Maria? Maria, Mel tá aqui dizendo que foi com 19 anos. Não, 18 anos começou, mas 18 para 19 foi dado o diagnóstico. Isso aí. Final, começou com 18 para o diagnóstico final 19. E as pessoas não sabem assim, como que a doença em si pode transformar uma vida inteira, porque eu morava num bairro, as pessoas até perguntam, por que foi morar em outro bairro, né? Sim. Eu tenho até hoje, desde 2017, tá lá a data, né? Eu tenho esse papel até hoje, que eu tô na fila do CISREG, onde eu morava. Eu me lembro que a primeira equipamento que a Mel precisou usar foi um concentrador de oxigênio, né? Que é o O2. Eu tenho pedido até hoje também na prefeitura e eu nunca consegui resposta, indo lá várias vezes. E meu marido sendo pastor, aqui no bairro onde eu moro hoje, nós viemos morar primeiro de favor. Foi uma grande, assim, foi uma mudança, como eu te falei, né, que eu trabalhava com festas, então ali começou todo um processo de preconceito, de falta de empatia, de tudo que na época eu até ficava triste. Hoje em dia eu já não fico. Hoje em dia eu entendi que as pessoas acham aquilo que elas querem, né? E eu acho que é bom que seja assim, porque cada um... Hoje em dia eu vejo que as pessoas estão muito... Como que eu posso dizer? Hoje em dia existem vários juízes, né? E cada um te julga, cada um te fala aquilo que é bom para eles, o que faz sentido para eles, né? E eu acredito no meu justo advogado, que Deus sabe do meu levantar, do meu acordar, sabe da minha vida toda. Então, são detalhes que realmente a doença trouxe, né? Essas reflexões mesmo, porque eram pessoas que de verdade me procuravam. Eu fazia casamento, eu fazia 15 anos, eu fazia festa infantil. Eu já trabalhei com festa também, Maria. Trabalhei 13 anos. Trabalhei 13 anos com sabe buffet. Que o negócio é forte, né? Com certeza. Eu sei bem o que você está falando.
não é? Aí você imagina a pessoa virar para você, porque assim, uma coisa é a sua filha. Sim. A sua filha é uma coisa. O seu trabalho é uma outra coisa, né? E a pessoa virar para você e falar assim, mas e no dia se a sua filha estiver passando mal, como é que vai ser? Ah, e se, ou, por exemplo, assim, se você precisar do dinheiro, né? Tipo, você vai fugir com dinheiro. Sim. Então, se a pessoa começa a julgar você, o teu caráter, pela doença que o seu filho tem. Então, assim, ficou uma coisa muito, né? Muito complicada. É como hoje, às vezes, eu acho muito interessante quando as pessoas você coloca, por que a gente não fez nem mais vaquinha? Eu amo vaquinha. Melissa já ganhou bateria através de vaquinha, a cadeira de roda motorizada através de vaquinha. Só que a vaquinha ela tem alguns problemas, né? A vaquinha, além dela ter aquela porcentagem, que eu também acho justo, porque é um site que precisa da manutenção, além de ter uma porcentagem, e você acabar tendo que pedir um valor um pouco maior para descontar a porcentagem. Por exemplo, assim, se eu preciso de 30 mil, eu for fazer uma vaquinha, eu tenho que fazer um pouco maior para que a vaquinha desconte aquele valor, né? Isso. E fique. E fora que quando tem a vaquinha, começa o quê? As pessoas só veem aquele... É como eu te falei, eu não sei se você já passou por isso, mas algumas pessoas que eu converso, algumas mães, a Melissa até fala assim, nossa, mas você fala as coisas muito assim aberta. Eu falei, eu sou muito aberta, eu sou muito sincera, eu não consigo, por exemplo, assim, eu não acho que há beleza em algumas coisas que tem que ser ditas de verdade, né? Sim. Por exemplo, eu digo para você que, igual eu te falei, o aparelho é 30 mil, aí eu boto lá uma vaquinha. Aí se eu botar 33 mil para dar o desconto da vaquinha, aí a pessoa pesquisa no site, Eu sei. aí ela olha assim, e As o pessoas são aparelho preocupadas, é 30, né, com isso. Isso, aí começa, e ela o aparelho é 30 mil, ela já pediu 33, já não vou doar mais. Ou assim, a pessoa começa a dizer assim, você sabia que esse aparelho você consegue ir na justiça? Sim. Só que a pessoa não sabe os caminhos que você já fez até você chegar a pedir aquele aparelho, entendeu? A pessoa acha que você acordou, nunca fez nada, e você fala assim, ah, hoje eu decidi pedir um aparelho. Eu vou resolver pedir esse aparelho, vai ser tudo certo. Então eu resolvi encurtar o caminho e não fazer mais vaquinha. Eu resolvi fazer, né? Porque ela, diferentemente de algumas doenças, tipo Alzheimer, essas coisas todas que de repente trabalha, né? E tira um pouco das faculdades mentais da pessoa, vamos dizer assim, né? Não sei se é o certo. Sim. Mas porque a ela, os pacientes, eles relatam muito que é um aprisionamento de uma pessoa com todas as faculdades mentais. Por quê? A tendência da doença é paralisar você inteiro até você conseguir mexer só os olhos, e existem relatos agora de pessoas que nem mexem os olhos. Os olhos ficam abertos, ressecados, né? Existem uns últimos estudos assim. Então, o que acontece? Só que em momento nenhum a pessoa deixa de ser normal, que é a mente. A mente da pessoa continua ativa. Perfeito, ela continua sentindo tudo aquilo. Então, eu me coloco muito no lugar da Mel, porque eu vi a Mel que sonhar em ser médica, hoje eu vejo, né? Ela não conseguia cursar, porque a faculdade que ela teria acessibilidade hoje custa 10 mil reais por mês, né? E a gente não consegue pagar isso. E eu vejo a minha filha ainda com esse sonho de ser médica, e eu acredito que ela um dia ainda vai chegar, porque quem sou eu para parar o sonho da minha filha? Eu vejo ela assim. E o que nos move é os sonhos, né? O que nos move em nossa vida são nossos sonhos. Isso, então eu acredito que se ela criou esse projeto para ela vender as blusas, para ela estar ativa, e ela fica feliz quando alguém compra uma blusa, veste a causa, entendeu? Sim. E ajuda automaticamente nas coisas dela, então eu decidi não fazer. Aí as pessoas, assim, outras pessoas me deram alguns brindes, aí eu estou fazendo as rifas,
Então, foi um método que eu encontrei também para deixar a autoestima dela muito bem. Com certeza. Porque não é porque ela igual assim, ela teve evolução. Eu não sei se você também, eu sempre pergunto se a pessoa passa, porque são diferentes, né? São Sim, patologias com diferentes. certeza. Eu tenho uma prima com Down e assim, eles também são super inteligentes, são super ativos, mas é diferente, né? Cada patologia tem Com os seus certeza. obstáculos. Eu vi o que a minha tia passou e eu vejo ali, igual, por exemplo, eu digo para as pessoas assim, a Mel teve uma evolução. Essa evolução não volta para trás. Sim. Por exemplo, o que, que hoje a gente ganha quando faz fisioterapia? A pessoa vai perguntar. Aí você, Luciana, pergunta, ué, Maria, então se não tem volta, para que a fisioterapia? Para que a fono, se não tem cura? Por quê? Porque como os médicos dizem, se hoje a Mel, com 22 anos, consegue ter uma equipe multidisciplinar, ela não tem cura, mas ela tem qualidade de vida. É como a fono falou para mim. A voz dela não volta mais como era antes. Só que se a gente conseguir retardar do jeito que a voz está hoje, para não evoluir, a gente já ganhou muita coisa. Assim, vai evoluir um dia? Vai. Mas quanto mais a gente retardar, é igual assim. E não é só a voz. qualidade Quando de a gente vida, né? faz... Em todos os aspectos, né? E quando a gente fala de voz, não é só voz. A parte da doença, ela para a tua musculatura de deglutição. Então, hoje em dia, a Mel, hoje em dia, para se alimentar, o quê? Está no pastoso. É uma dificuldade muito grande. Então, o que a gente faz com isso, com a fono? Para retardar o quê também? A GTT. A gente não quer ver Mel já na traca e já na, TT, já na GTT. Apesar da gente saber que isso um dia vai chegar, a gente procura evitar o máximo possível, para que ela viva cada vez o quê? Mais tempo sem essas intervenções. Com certeza. Né? E ela colocou aqui, ó, Maria, é muito importante a qualidade de vida. Com certeza, Mel. Nossa qualidade de vida em todos os aspectos, em todo ser humano, é importante a gente ter uma qualidade de vida. E quando eu vejo pessoas assim em uma situação como a da Mel, né, a gente vê assim que a gente, como ser humano, a gente pode e a gente precisa fazer alguma coisa, né? Para dar essa qualidade de vida. Eu acho que todo mundo pode. E quando eu vejo assim, Maria, você falando do sonho da Mel, a Mel tem um sonho de ser médica, e você está falando aí, eu estou refletindo, e quando a gente fala assim de médica, a gente só imagina em um consultório, em um hospital, né? O tradicional. Mas por que ser médica tem que ser o tradicional, né? A gente faz uma reflexão aqui. Eu digo assim porque em conhecer essa história, em conhecer a história de vocês, e esse final de semana, assim, quando eu preparei, não, o que é que eu vou conversar com a Maria, né? E eu fiquei pensando assim, e foi uma reflexão tão grande de vida que toda essa história, essa doença da Mel, toda essa situação de vocês, me fez refletir tão intensamente. E por que não dizer para vocês assim que é uma medicina, né? É um tratamento. O que eu recebi de vocês esse final de semana e desde quando eu conheci vocês e quando eu tenho estudado sobre essa doença, por que não eu estar sendo tratada? Né? Então, assim, eu acho que Deus usa de várias formas. São várias formas que a gente tem o diploma, né? O diploma não é só a gente estar na faculdade e cursar 4, 5, 6 anos, 10 anos, né? Medicina, geralmente. Então, assim, tem várias formas de você receber o diploma. Então, a história de vocês realmente é algo que tem... Poxa, para mim foi intensamente importante essa reflexão, né? Então, a gente tem que pensar um pouquinho e fica aí essa reflexão. Você falando aí, eu vim com essa reflexão aqui. E eu queria, Maria, que você explicasse para a gente aí. A gente falou da vaquinha, falou das ações que vocês fazem. Eu sei que a Mel precisa de um aparelho que você falou aí, né? Que esse aparelho custa 30 mil reais. Conta pra gente qual é a função desse aparelho. A gente sabe que você falou aí que teve um aparelho que foi o respirador, que ela conseguiu, né? E assim, agora tem esse aparelho que custa 30 mil reais e vocês estão na campanha, nessa luta aí para poder estar conseguindo esse valor. Qual é a função desse aparelho? Bom, primeiro eu vou tentar te explicar assim. Hoje o meu sonho, igual você está falando aí,
é não só fazer, como você falou, a Mel, a história dela conhecida, eu acredito sim, não é porque ela é minha filha, porque tem vezes que eu confesso que ela transforma o meu dia. Tem dia que eu olho assim, sabe, são tantas as dificuldades que a gente não conta, que fica guardado, igual ontem. Ontem ela caiu no chão, né? Ontem ela caiu no chão e foi o único momento que eu não vou na cozinha, eu não vou em lugar nenhum se meu marido ou meu filho não estiver com ela, porque eu não tenho home care, eu não tenho enfermeira, né? Então, se não tiver alguém lá no quarto, eu não venho. Então, foi um momento assim, um minuto que eu virei para ir vir na cozinha, ela caiu. Por quê? Porque faltou o ar, faltou essa dificuldade aí de tossir. Quando viu meu filho, só gritou: mãe, a Mel caiu. E ali para a gente voltar foi muito difícil, porque é como eu te falei, a ela vai te dando, né? Ela vai parando tudo aquilo que tem músculo, ela quer parar, língua, deglutição. É uma caixinha de surpresa, então, né, Maria? Sim, então ela perdeu a capacidade de tossir. Aí você fala assim, mas tossir é muito simples, né? Tossir, botei para fora, isso é simples demais. Só que não é. Quando ela não tosse, ela não respira. E quando ela não respira, que tem secreção lá dentro, né? É uma simples tosse, mas é o quê? Até de saliva mesmo, que a gente acumula. Quando ela não tosse, ela pode broncoaspirar. E se ela broncoaspirar, ou ela vai embora, ou ela faz uma traque, ou ela oxigena. Aí você fica assim, e agora, né? E aí as pessoas vão começar a me dizer, igual eu te falei. Eu decidi, tá? Já até falei com a Mel, nós temos até o dia 10 para levantar esse dinheiro, porque a Mel já teria que ter esse aparelho. E se dia 10 eu não levantar essa quantia, nós vamos parar de fazer todas as ações. Foi algo que nós fizemos com Deus mesmo. E estamos declarando agora publicamente. Por quê? Porque o meu sonho hoje não é de trazer pessoas para a história da Mel. É engajar pessoas para a luta não só da Mel. O que é engajar pessoas? O que é a diferença? Quando eu, por exemplo, trago a Luciana para a minha história, a Luciana faz o que ela pode, né? Sim. Aí a Luciana faz uma live, a Luciana divulga nos stories, divulga com os amigos, aí alguns amigos doam, compram uma blusa, fazem uma doação, ou compram uma rifa. Mas quando a gente engaja pessoas de verdade, e eu descobri que essas pessoas que vieram com a Mel, antigamente eu ficava muito triste, por exemplo, assim, que as pessoas falavam assim para mim, eu tô com você, eu tô junto, e eu via que de repente aquilo ia parando um pouco, sim, sabe? Não é que a pessoa ia me abandonando, mas eu entendo que você tem a sua vida, as pessoas têm a vida delas, né? E no final é eu, a minha família e Deus mesmo. Eu compreendo isso. E hoje em dia eu compreendo mais ainda isso. Só que quando eu engajo pessoas, a gente vê igual hoje em dia, que lindo, né? A gente vê esse movimento, igual tá aí, que vidas negras importam. Olha que movimento bonito. Você não conhece a pessoa, você não sabe quem é, mas você dentro da sua casa, pela rede social, pela televisão, você consegue engajar milhares de pessoas nesse movimento. Você engaja artistas e quando vê, está todo mundo envolvido o quê? Por todas as pessoas negras. Não é só por uma pessoa ali, por exemplo, não é porque uma pessoa foi morta e está só por aquela família, não. Estão por todas as pessoas que são negras. Entendeu? Então, o que eu quero hoje engajar pessoas é isso, é que não sejam pessoas só ali apaixonadas pela Mel, porque isso não é um privilégio da Mel ter esclerose lateral amiotrófica. Várias pessoas, às vezes, eu sei que apesar de ser raro, são poucas as pessoas, mas existem mais pessoas com essa doença. E o descaso nessa doença, ela é tão grande, que quando eu viro para uma pessoa, que eu também não posso dizer o nome, porque uma das poucas coisas que eu tenho da Mel pelo governo é o BIPAP dela. Mas olha que coisa engraçada, o governo te dá um BIPAP, é o respirador que ela usa, sim, aquele do nariz, né? Sim. Mas olha que coisa engraçada, o governo te dá um BIPAP, aí junto com esse BIPAP ele te dá uma bateria gigante, onde você não consegue nem tirar o paciente.
por exemplo, locomover ele de uma cadeira para a sala. Sim. Porque quando eu postei aquela primeira foto, é uma bateria que parece uma bateria de carro, enorme. E ela é pesada. Você só, por exemplo, assim, eu não consigo tirar aquela bateria do chão. Meu esposo só consegue tirar. E ela vem linkada, ela não vem sozinha. Ela vem linkada com um no-break também grandão. Então, isso começa por aí. Aí, se você não comprar do seu bolso uma bateria portátil, que foi aquela que primeiro o pessoal ajudou a Mel a comprar, você não tem como locomover o paciente. Já começa por aí. Aí, nesse mesmo lugar, vira para você e fala assim, ela tem que ter um cough assist. Que é cough, né? Não é de café, é cough de tosse. Sim. Cough assist. Ela tem que ter, mas esse aparelho custa 30 mil. Só que eu não posso te fornecer o laudo porque eu presto serviço para o Estado. Eu sou médico do Estado, então eu não posso te fornecer esse laudo. Você vai ter que ir, pagar uma consulta, algum médico, o médico vai te dar esse laudo para você entrar na justiça e ele falou, eu vou te dizer, tem como você conseguir? Até tem. Mas não é tão rápido assim. Você vai entrar com as liminares, o Estado vai dizer que não tem, que não tem, que não tem, que não tem. Aí eu te pergunto, vai ser igual lá quando eu te falei que eu saí de um bairro para morar em outro. Até hoje eu estou na fila do O2, não é isso? Lá onde eu morava. Mas a Mel só está usando O2 agora, junto com o BIPAP para dormir. Se eu tivesse esperando lá o O2 até hoje, ela já tinha morrido. Já tinha morrido. Entendeu? Então é onde as pessoas realmente não entendem o teu dia a dia, por isso que eu falei que eu dei até o dia 10. Sim. Se eu não levantar, se eu não conseguir, eu não vou pedir mais. É uma coisa que eu já falei com a Mel, é uma coisa que eu já falei, porque como eu te falei, eu não tenho como engajar pessoas, eu tenho como trazer pessoas, essa é a minha capacidade hoje. Né? De você simpatizar, de você fazer a sua parte, mas engajamento eu não consigo ter. Esse engajamento da pessoa falar, não, eu vou até o final, enquanto eu não conseguir, enquanto eu não ver aquilo ali, não só pela Mel, quando eu não ver gritando isso, eu vou estar com você. Então, essa é a minha dor hoje, entende, Luciana? Verdade, Maria. Porque você vê, você entendeu? Se eu anuncio, por exemplo, para você ver como é difícil, desde que eu comecei a anunciar a rifa, eu não vendo mais blusa. Sim, porque as pessoas Entendeu? só focam na rifa, né? E isso não foca, não adianta eu estar lhe dizendo, gente, compra uma blusa, compra uma coisa, ajuda. Eu sei que se você já comprou, compra para um amigo, ou faz, eu fico impressionada como é a empatia hoje, que você fala tanto empatia, por exemplo, se eu te mando uma piada infame, ou se eu te mando de um político, né, falando alguma coisa, aquilo ali, o negócio incendeia, Pois é. como labareda. Todo mundo Mas se eu compartilha, te né? peço, todo mundo, mas se eu te peço só assim, ô Luciana, você já comprou uma blusa? Já me ajudou? Obrigado. Manda pro teu grupo de amigos, que aquele grupo de amigo manda pro outro, que manda pro outro. As pessoas nem isso fazem mais. Sim. Ou se dizem que vão fazer, não fazem, mas é aquilo que eu te falei, eu não posso reclamar, porque cada um tem a sua vida. E cada um Entendeu? tem uma Cada forma um de tem a sua pensar, história. infelizmente, né? E só quem Sim, então, tá vivenciando sabe o que tá passando. sabe, é né? por isso que eu te falei, eu realmente, assim, não é desistir, não é depressão, que eu e Mel não somos assim. Mas a gente colocou um prazo mesmo, porque como ela já era para ter depois de ontem, daquele tombo do chão, eu falei, Senhor, eu não posso mais viver assim. Se for para ter, até o dia 10 ela vai conseguir. Ah, que linda! Vem cá, filha. Agora você apareceu, eu quero conhecer aqui. Vem cá. Ah, ela ali tá, ó, Maria, ela ali tá ajeitando os cabelos Tá se para poder ajeitando, aparecer. isso aí. Que linda! Ó, ela aqui, ó. Olá, que linda você é. Oi, Tudo bom? tudo. Você é muito linda. Obrigada. Vai chupar seu picolé, tá aqui chupando Você picolé. parece com a sua mãe. Parece comigo. É. Entendeu? Então é essa a minha história, eu sabe, e eu vou lutar sempre para que a Mel seja lembrada assim, como uma menina ativa,
Sim. que assim, paralisou os movimentos, mas não paralisou a mente. Pois é. E o propósito continua, né, Maria? O propósito continua e essa questão, até que me perguntaram, acho que foi Dea Lola, perguntou aqui se a gente vai deixar essa live gravada. Com certeza, essa live tem que ficar gravada para que a gente possa estar compartilhando com outras pessoas, né? Para que a gente possa estar levando conhecimento e tocar no coração das pessoas para ver de que forma que eu posso contribuir. Cada um pode contribuir de uma forma. Algumas pessoas podem contribuir com dinheiro, outras pessoas podem estar compartilhando live, fazendo live, divulgando seus stories. Cada um tem a sua forma de divulgar. O importante é a gente realmente dar as mãos, né? E uma frase que eu conheci recentemente é exatamente essa questão. Ninguém solta a mão de ninguém. Porque a patologia da Mel não é a mesma da minha filha, não é a mesma minha, Não. Né? Mas, assim, todos nós temos uma patologia, bora se dizer assim, que é o amor, né? Então, assim, nós estamos aqui unidas pelo elo do amor. Né? Então, assim, a gente precisa realmente estar contribuindo de alguma forma. Isso que você falou realmente é muito profundo, Maria, muito profundo. E, assim, eu quero deixar aqui o meu carinho intenso, assim, que eu quero, sim, poder contribuir de alguma forma. E a gente vai estar junto, assim, podendo estar compartilhando de alguma forma. Né? Às vezes, assim, a gente fala, meu Deus, como é que eu posso estar ajudando? A gente pode, sim. Às vezes a gente quer compartilhar com os 30 mil, né? A gente fica assim, ai, meu Deus, como eu queria ter 30 mil. Mas eu não tenho os 30 mil, mas eu tenho muita coisa, né? Muito, é porque eu penso assim, igual uma live dessa, se de repente você fala assim, tem 2 pessoas assistindo, mas se uma pessoa só se encorajar, você conseguir atingir uma pessoa, e essa uma pessoa pode incendiar outras pessoas. Com certeza. É como você falou, o maior sentimento que podemos ter é o amor. Ainda que não temos nada financeiramente falando, quantas pessoas às vezes precisam disso, de que você convide para uma live, de que conte a história, de que você, né, compartilhe a história daquela pessoa. Sim. Pode ser, de repente, você fala, poxa, mas eu tenho, sei lá, 50 seguidores. Se de repente 50, daqui um daqueles 50, entendeu, você conseguir atingir. Porque isso é tão difícil para mim falar, porque você vê como que eu fico, né? A fisioterapeuta que falou para mim, fica calma, a Camel nunca fez fisioterapia e o médico sempre falando, e quando foi agora nesse movimento, conseguiu iniciar. E a Mel, um belo dia, eu tirando ela da cama para a cadeira, como eu falei, eu que faço tudo. E a Mel ficou com aquele braço, doendo, o braço dela direito já não tem movimento, né, já desde o início. E o esquerdo, ela mexe menos, assim, tem diminuído mais ainda a força, mas ela ainda mexe alguma coisa. E aquele braço paralisado, tudo sentindo dor, e eu desesperada, você vê, eu desloquei o braço dela, fiz uma coisa, aí eu fiquei desesperada, achei que tinha machucado, e a fisioterapeuta falou, não, isso é normal, coisas de paciente parado. Sim. Então você imagina você como mãe, né? Você está ali cuidando do teu filho e até num toque teu de carinho você machuca o teu filho. Isso eu só estou falando para que as pessoas entendam, assim, a dimensão do que é ao meu lado. Sim. Não é que eu quero que ninguém fique com pena de mim, nem com pena da Mel. É só para quando a pessoa quiser ajudar, que ela ajude com um olhar realmente disso aí, de amor. Não de um olhar julgador, e que as pessoas entendam que todas as coisas eu estou sempre tentando. Eu estou sempre tentando. Temos Muitas que das vezes sempre, eu não consigo. Né? Eu sei. O Ismael está falando aqui, Maria. O Ismael está aqui falando que tem uma outra plataforma bem melhor para live. Ele comentou até comigo no privado essa semana, mas Ismael, eu não olhei. Eu confesso para você que eu não olhei para a gente poder ajudar na mesma hora. Eu quero entender isso aí, viu, Ismael? Eu não sei se ao mesmo tempo que eu estou aqui fazendo no Instagram, eu faço em outro lugar, entendeu, Maria? E aí a gente consegue tá alcançando a maior quantidade de pessoas. Eu não conheço, é o que eu te falei. O pessoal convida muito a Mel para as lives, eu não... Eu tô aprendendo
a mexer legal assim no Instagram, viu? É muita informação, mas assim, cada semana, cada vez que a gente para poder mexer, a gente aprende um pouquinho. E assim a gente vai, né? Realmente fazendo, desenvolvendo o trabalho. Mas vamos vamos conseguindo aí. Maria, eu queria saber de você o seguinte. Eu estava pesquisando sobre essa doença, né? Inclusive eu vi até uma postagem que você fez e você se referiu assim como se alguma situação, não sei se vocês vivenciaram isso, né? Que você colocou que as pessoas às vezes acham que o trabalho que vocês estão fazendo é porque vocês têm o objetivo de estar se aparecendo, com o objetivo de estar ganhando seguidores, de estar, vamos dizer assim, querendo ibope, né? Então, assim, eu queria saber de você, realmente existiu alguém que teve, assim, a audácia de dizer que vocês estão querendo ibope, que vocês estão querendo seguidores, né? Queria saber, assim, qual é esse objetivo de ter seguidores, né? Porque eu vejo, assim, a história de vocês, é uma história tão intensa. Quanto mais seguidores você se presume ter, né? Mais pessoas conhecem a tua história, Claro. O famoso engajamento, né? Hoje em dia, os seguidores, pelo menos assim, né? Na minha história, ele é visto assim. Quanto mais pessoas vão conhecer a Mel. E mesmo assim, mesmo que essa história vira e mexe, ela está perdendo seguidor. Então, para você ver que nem a dinâmica é tão assim. Porque eu acho que as redes sociais estão aí para isso. Todo mundo quer seguidor, né? Todo mundo tem um objetivo. O meu objetivo pode não ser o mesmo da Maria, não pode ser o mesmo da Mel, mas o objetivo de todo mundo é ter seguidor. Sim, não, quando eu fiz aquela postagem que foi engraçado, porque assim, quando a Mel fez a entrevista para o Globo Esporte, foi através de uma amiga que conheceu e falou a história, tinha uma história em comum com o jogador, Sim. né? O jogador também tinha passado por um problema mais ou menos, não com a mesma doença, mas com um problema assim, neurológico, tinha parado de jogar, tudo, e ela gostava muito desse jogador. E linkar as histórias para dar uma força nesse vestibular que ela iria fazer, a fim de repente, conseguir uma bolsa, né? Que ela não conseguiu, mas, enfim, a matéria foi no ar. Sim. E dali surgiu muitas coisas, né? Muitas pessoas pensam que até hoje a Melissa recebe patrocínio do Vasco, que ela ganhou dinheiro naquela matéria. Aí eram vários comentários, eu recebia várias mensagens que ela ficou famosa. Fala, nossa, te vi na televisão, 2 matérias, nossa, você está muito famosa. Ninguém falava assim, nossa, que bom, a história da Mel foi contada, mais pessoas vão ver. E as pessoas têm isso fixamente até hoje, né? Que a Melissa recebeu alguma coisa daquela matéria. A única coisa que nós recebemos daquela matéria foi que ela realizou um sonho, que ela conheceu São Januário, que ela queria muito ir, e a Globo pagou o carro, né? Um transporte adaptado para a gente ir. E ela ganhou 2 blusas autografadas do jogador. Uma do capitão do time e a outra do time todo. Foi a única coisa que a gente ganhou. Financeiramente, nós não ganhamos nenhum real, não ganhamos nenhum patrocínio, nada disso. Aí depois ela teve uma outra matéria também no Jornal Globo e foi a mesma coisa. As pessoas imaginaram, né? Até porque ser Globo, tanto né, no caso a TV aberta e o jornal, o pessoal imaginou a mesma coisa. Entendi. Então, assim, isso também é muito triste. Ver a coisa ainda vez da pessoa imaginar que você teve uma visibilidade maior. Por isso que eu falei assim, não, eu vou ter que perguntar a Maria, porque eu não consigo acreditar, gente, que o ser humano é capaz de fazer um comentário desse, né? Você ficou famosinha, pô, você não ganhou nada do Vasco, não ganhou nada da Globo. Aí eu falei, eu só ganhei isso aí, o transporte, ela ter conhecido São Januário e 2 blusas autografadas. Ah, mas e dinheiro não tá bancando? Eu falei, não, nada disso. É um absurdo mesmo. Mas, complicado. Mas, enfim, vamos dar continuidade, né? É tão complicado que quando, como eu te falei, meu marido é pastor, né? E pastor não é profissão, tá, gente? Sim. Pastor é vocação. Até isso também é um preconceito muito grande, porque pastor são 2 coisas, né? A nível da população. Ou ele é ladrão, ou ele é milionário. Uhum. Né? Só que eu convido as pessoas a conhecerem o meu marido. Uhum. Meu marido não é ladrão e nem é milionário. Pois é, eu tenho um grande amigo que é pastor, que também não é ladrão e nem é milionário. Exatamente. Então, o quê? Vocação de Deus mesmo pelas almas, né? Sim.
E eu me lembro que quando a Melissa começou assim, né, que começou já nos primeiros sintomas, que apareceu a primeira vez na cadeira, para você ver como que, assim, é complicado. Eu lembro que uma obreira virou para mim e falou assim, nossa, a Mel tá na cadeira, né? A gente estava ainda nessa luta do, né, como eu te falei, né, do diagnóstico, não tinha muito fechado. Ela falou assim, você e o pastor já se perguntaram o que está acontecendo? Já falaram com Deus, já viram que isso de repente não é algo na vida de vocês dois? Talvez alguma coisa que esteja acontecendo de errado? Aí eu falei assim, Deus não falou nada comigo, não. Aí eu me lembrei muito daquela passagem, eu falei assim, eu me lembrei muito daquela passagem de João, né? Em João 9 diz que Jesus passava e havia ali um cego de nascença. E os discípulos perguntavam a Jesus, né? Quem pecou? Se foi o pai ou se foi a mãe? E ele dizia que nenhum dos dois. Mas que aquilo ali sim era para a glória de Deus. Então eu acredito ainda assim até hoje que tudo é para a glória de Deus. E o que eu estou tentando aqui dizer é por causa disso. Esse assunto é algo que mexe intensamente comigo. E exatamente, Ismael me lembrou aqui o tempo. A gente está no limite da nossa live. Eu queria te convidar para eu encerrar essa live e a gente começar uma nova para a gente poder fechar nosso bate-papo. Mas eu queria conversar um pouco sobre essa questão, porque eu acho que é muito importante a gente focar um pouquinho nisso aí. Tá bom? Eu vou encerrar, pessoal, a live. Sim. Parte 1, e aí eu chamo novamente para a gente poder entrar. Só é o tempo de eu fechar, salvar essa live e a gente dar continuidade novamente. Tá bom? Fiquem de olho aí para já eu volto. Tá bom, Maria? Tá bom.